literatura para a juventude e valores, a problemática da passagem da inculcação à interrogação dos valores. De facto, a literatura sempre foi e continua sendo atravessada pela questão dos valores, tanto em suas formas como em seus conteúdos. A meu ver, isso pode ser explicado por dois motivos. Em primeiro lugar, porque desde que surgiram os primeiros textos, a literatura exaltou os valores e modelos humanos. Assim, os grandes contos épicos apresentam as aventuras de homens e de mulheres que são portadores de modelos e antemodelos. Na Ilíada e na Odisseia, os 24 cantos provocam admiração pelas concepções de honra, coragem, amor, pátria e lar. Agora uma pergunta. Dá para entender o meu português? Dá perfeitamente. Perfeitamente. Então vou continuar desse jeito. Ao longo da história... Até dá para entender os regionalismos, o desse jeito. Ao longo da história literária, nota-se de forma recorrente esse desejo de agradar e de instruir moralmente por meio da apresentação de histórias, ensinando posturas e comportamentos de modo que cada fica entusiasmado, comovido, ou se indigna, se interroga. A axiologia aparece assim como uma das dimensões essenciais no estudo do facto literário. Segundo motivo, se a literatura sempre foi e ainda é atravessada pela questão dos valores, não é só em razão daquelas que ela poderia usar ou questionar, mas também é porque a problemática dos valores na literatura é também aquela do valor atribuído à literatura. Roman Jakobson foi dos primeiros a introduzir o conceito de literariedade, quando se perguntou o que faz de uma obra dada uma obra literária. Continuando essa reflexão, conjunto de pesquisas, de perguntas, retornam com frequências. Aquelas. Quais são os valores estéticos que qualificam texto como literário? Como as hierarquias e classificação de obras e autores são organizadas? Sobre quais critérios apreciar uma obra? Qual é a relação entre esses critérios e as funções atribuídas à literatura? Essa questão permanece em aberto. No quadro dessa comunicação, só trataremos da relação da literatura para a juventude com os valores, na medida que oferece significado estudo de caso. De facto, nesse campo editorial, a dimensão axiológica parece ainda mais óbvia do que na literatura geral, por causa, igualmente, do duplo questionamento sobre o valor da literatura infanto-juvenil e sobre a maneira de veicular ou de tratar os valores nessa literatura. Para começar, que valor dar à literatura infanto-juvenil? Foi muito tempo objeto de julgamentos desfavoráveis que a desqualificaram como objeto de pesquisa e mesmo de ensino literário. Frequentemente, ela foi classificada entre os gêneros menores, bem como a paraliteratura, a literatura popular, o que a ilegitimou. Fazer admitir os círculos acadêmicos e as instituições escolares francesas que essa literatura pode ser valiosa
e continua sendo uma luta. A legitimação de um ensino de literatura baseado no melhor desta produção editorial é relativamente recente. Tive a sorte de participar desse reconhecimento na época desses anos da gestão do Mitterrand. A segunda questão que queremos abordar diz respeito à maneira de tratar os valores na literatura para a juventude. E podemos constatar que se observa várias variações significativas ao longo do tempo. Para resumir, as evoluções, poderíamos dizer que houve uma tendência a passar da imposição dos valores a uma estratégia de sedução e, finalmente, a interrogação desses valores. No primeiro tempo, as obras escritas para os jovens foram concebidas em relação com as preocupações morais e os objetivos da educação e da formação religiosa. Inicialmente, os livros de aprendizagem da leitura apareceram sob o nome significativo, bem significativo, de instruções cristãs. Esses primeiros textos dirigidos às crianças tinham uma dupla função. A primeira era de servir de suporte para aprender a ler. A segunda, a mais importante na época, era de educá-los, de enquadrá-los de maneira cristã. Aprendizagens escolares, religiosas e morais estavam intimamente ligadas. A preocupação moral e religiosa guiava também as escolhas de textos. Foram muitas vezes vidas de santo no centro das aprendizagens. Os textos foram altamente prescritivos. Os preceitos, os proibidos, os modelos de comportamento foram apresentados em historinhas que visam dar um modelo de conduta moral. No século XVII, os preceptores dos princípios inventaram um novo tipo de texto reservado a um público aristocrático. Os textos apresentaram narrativas de iniciação, de aventuras, também de amor, mas para educar e entreter os futuros grandes senhores. Assim foi criada a coleção de livros didáticos para o filho do rei. O autor Fénelon, o preceptor do neto de Luís XIV, escreveu desse jeito para os jovens príncipes as aventuras de Telemaque. Esse tipo de livro revela que uma segunda orientação da literatura para a infância se firma progressivamente. Os autores sempre procuram educar, mas, sem dúvida, perceberam, como Jean de La Fontaine, que a arte da condição está ligada à capacidade do escritor de instruir e agradar. O público jovem do tempo se revela progressivamente interessante, editorialmente falando. Sua conquista se torna um objetivo reivindicado, por exemplo, por Charles Perrault, nos seus contos de fadas. No século XVIII, a preocupação religiosa, sem desaparecer, deixa mais espaço para propostas literárias, elogiando aprazivelmente a virtude. Para Madame le Prince de Beaumont, autor do célebre conte A Bela e a Fera, trata-se de representar os defeitos da idade dos jovens para corrigi-los. Se trata de formar o coração, iluminar o espírito, mas tendo o cuidado de entreter. Se trata de divertir as crianças e, além de todo, trazer-los naturalmente à virtude. A literatura que emerge esforça-se para oferecer um espelho, suscitando a identificação.
Autores e educadores percebem sempre melhor o interesse da ficção para edificar não apenas uma elite aristocrática, mas também público menos nobre. Quer dizer, pouco a pouco, as crianças da burguesia ao longo do século XVIII e depois, progressivamente, ao longo do século XIX e XX, as crianças das classes populares, tanto na França como na Europa. Essas crianças entram na literatura só nessa época do século XIX. Nesse momento, são criadas, porque uma maneira de reconhecer a existência deles. Nesse momento, são criadas as condições necessárias para o surgimento de uma literatura para a juventude de massa, porque a alfabetização de todos é gradualmente realizada. E a indústria do livro conhece uma expansão no século XIX sem precedentes. Um enorme mercado do livro se abre. Para ganhar os melhores lugares, os editores mostram sua vontade de inventar uma literatura que seja mais independente das preocupações educacionais e éticas religiosas tradicionais. Eles entendem que o livro para as crianças deve se diferenciar dos tratados morais antigos. Desculpa. Deve se diferenciar dos manuais escolares e, além de tudo, da catequese, dos livros da catequese. Para conquistar este novo jovem público leitor em via de massificação, novo tipo de personagem literário deve ser criado. É objeto de trabalho de grandes editores como Hetzel, Hachette, por exemplo. Aqueles inventam novas formas literárias, desenhando novos tipos de heróis. Destes, Jean-Paul Chopard, imaginado por Louis Desnoyers, na metade do século XIX, encarna uma verdadeira ruptura com os modelos antigos. É malandro, muito pouco virtuoso, que, por seu comportamento e suas desventuras, difere radicalmente dos modelos éticos tradicionais. Isso porque, para editores como Pierre-Jules Hetzel, que editou Jules Verne, a criatividade da época deve rejeitar o chá literário que é derramado corriqueiramente por pequena colher nas mentes das crianças. Para produzir estes novos escritos, são chamados os romancistas profissionais. Eles substituem os religiosos, os educadores que anteriormente se carregaram da escrita da literatura infantil. Na França, esses novos escritores são, entre os mais célebres, a Comtesse de Ségur, Jules Verne, Victor Hugo, Hector Malot, Alexandre Dumas, enquanto que na Europa observamos movimento similar, como Charles Dickens, Lewis Carroll, Rudyard Kipling, Robert Louis Stevenson, James Matthew Barrie, Carlo Collodi, Johann Spyri, Selma Lagerlöf e muito mais. Podemos constatar a riqueza desse século. Muito mais que consegue cativar jovens leitores, propondo aventuras das mais surpreendentes e muitas vezes situações não convencionais e comportamentos pouco conformistas. No entanto, na Europa, nessa época, apesar do grande vento de renovação, não se esquece completamente a função edificante da literatura para a juventude, como demonstra a famosa Semana da Criança, que foi criada nessa época, onde se explica, o editor explica, nas nossas narrativas, todo
tenderá a penetrar insensivelmente nos corações jovens o amor pela religião e pela virtude. Então, a história não se esquece. Mas, apesar desse discurso, pouco a pouco, é uma verdadeira literatura que se inventa, afirmando os novos valores literários, às vezes sacudindo abordagens tradicionais tão moralizadoras. Esse movimento cresce no século XX. A oferta de leitura se estende às crianças e aos jovens de ambos os sexos, desde o nascimento até a entrada na vida adulta. Confrontada com a concorrência de novas mídias muito atrativas, a indústria do livro está a fazer todo o possível para convencer, para seduzir esses novos leitores, que permanecem cada vez mais tempo nos bancos das escolas. O desejo de concitar e de reter esse público leitor é acompanhado por um distanciamento frequente da ideia de que a literatura para a juventude deveria ter uma função edificante. A postura ética muda de natureza. Se torna muito mais tolerante. Os grandes movimentos sociais no final dos anos 60 do século XX, estou pensando no movimento de 68, de 1968, sem dúvida contribuíram para acentuar esse movimento. Assim, a literatura para a juventude tratou com audácia os tabus, todos os assuntos que estão no coração de nossa sociedade, mesmo aqueles que anteriormente consideramos como não adequadas, indecentes, inconvenientes de abordar, incluindo os tópicos mais divisivos, a exploração do homem pelo homem, o prazer, os diferentes aspectos da sexualidade, a homossexualidade, a doença, a morte, a violência social. Tal evolução desencadeou choques ideológicos e éticos que foram, por vezes, expressos com grande violência por movimentos conservadores, tradicionalistas, de direita e da extrema-direita, muito hostis à expansão da literatura para a juventude, como é demonstrado por declaração como a seguinte de uma dessas pensadoras reacionárias, se chama Marie-Claude Monchot. Ela fala o seguinte: muitos pais compram livros para crianças sem perceber que eles veiculam as piores ideias sobre o plano moral ou social, e que eles lentamente e intencionalmente destroem os valores do mundo livre. Ela continua de gesto seguinte: existiria um plano diabólico destinado a apropriar-se da infância. Isso vai da destruição da família e da ideia de patria, até o desprezo pelo corpo docente, até a apologia às drogas, até a apologia de todos os desvios sexuais, como a obsessão esquerdista da morbidade e da morte. Pode ver que a literatura infanto-juvenil provoca grandes debates, confrontos. Tal exposição excessiva pode ser vista em intervalos regulares em campanhas esporádicas na França. No entanto, essas campanhas de depreciação não conseguiram influenciar a expansão do campo. Muito pelo contrário. No final, a literatura para a juventude afirma-se como um setor específico e legítimo das artes e letras, participando à redefinição da dimensão ética da oferta de leitura. Durante toda a segunda metade do século XX,
podemos falar de uma liberalização da função ética da literatura para a juventude e de uma busca coletiva por uma renovação da produção, evitando as armadilhas da literatura excessivamente intencional. Mas vamos ver que a problemática axiológica se encontra de novo no século XXI, mas isso acontece num contexto e com objetivos totalmente diferentes. Assim, interessante observar que, além da literatura infanto-juvenil, a função ética da literatura foi fortemente questionada no conjunto do campo literário sob as influências dos formalistas e dos estruturalistas, que se ocuparam intensamente e quase exclusivamente do texto, da língua do texto, da sua estrutura, da sua disposição, mas certamente não da ética. São disso testemunho as declarações do professor do Collège de France, Antoine Compagnon, que explicou o seguinte: minha geração, portanto, foi levantada contra a leitura ética ou moral da literatura, contra uma visão da literatura ocidental como criação e transmissão de valores. No entanto, apesar de seu relativo sucesso no século XX, os formalistas e estruturalistas não conseguiram esvaziar essa questão de valores. Pelo contrário, os trabalhos recentes retomam a discussão de maneira sempre crescente e profundamente renovada. Por quê? Ocorre que, como escreveu Tristan Todorov, a literatura está em perigo. E também, como denuncia Vincent Jouve, foi negado o que é o cerne da literatura, a saber, sua relação com a vida e sua capacidade de produzir emoções. Por isso, os teóricos da literatura vieram reconsiderar a força e o interesse da relação entre ética e estética literária. A esse respeito, Yves Citon propõe uma análise que nos parece fundamental quando ele enfatiza que as ficções aparecem como fábricas de retratamento permanente de valores, que pode tender tanto a reforçar o sistema de crenças do leitor, quanto a sacudir-los para orientá-los para a sua reconfiguração. Testemunho desse retorno da ética, a multiplicação dos periódicos de pesquisa universitárias e dos simpósios sobre o assunto. Assim, reconsideramos a importância da ética literária na construção da identidade. No entanto, tanto para os jovens leitores quanto para os adultos, a ética e a estética literárias assumem um papel na construção da sua identidade, o que incentiva não a voltar à antiga imposição, mas a abrir um espaço de discussão sobre esses valores apresentados pela literatura. Então, a respeito da volta aos valores, podemos ver que isso acontece também na literatura infantil, sempre com duas grandes razões. Uma primeira explicação nos parece resultar da má recepção do ensino da literatura em muitos sistemas educacionais. Mas será que é o objeto literário que está em questão? Ou será que é um modo de ensinar a literatura que seria inadequado aos horizontes de expectativa dos leitores de hoje? Em qualquer dos casos, se constatou dissonâncias frequentes entre escola e jovens, uma vez que as leituras prescritas pela escola não interessam muito os adolescentes. E no momento onde leituras que interessam os adolescentes não encontram muito espaço na escola.
como em outros países, na França, devido à pressão das avaliações, exames e concursos, o ensino clássico da literatura, especialmente no ensino médio, visa essencialmente uma leitura analítica que se tornou estritamente metódica e tecnicista, a tal ponto que essencialmente a tal ponto que, como assinalou Todorov mais uma vez, a emoção estética e a reflexão ética, longe de estar associada ao prazer, tem pouco lugar nas aulas de literatura por causa dessa concepção ascética da literatura, que, ao longo de estudos literários, tem por objetivo principal nos dar a conhecer as ferramentas das quais ela se serve, em vez de nos fazer refletir sobre a condição humana. As dissonâncias cognitivas que resultam dessa oposição entre a oferta escolar de leitura da literatura e as práticas sociais e culturais reais dos jovens contribuem muito para a acentuação da crise, não da literatura, mas do ensino das letras, que conviria ser repensado no que se refere a valores, na medida que a disciplina de letras é cada vez menos percebida como uma escola da humanidade, de humanidade. Nesse contexto, tornou-se mais do que urgente recuperar o valor do fato literário na escola e na sociedade. O segundo elemento da explicação que justifica uma redefinição do lugar dos valores no ensino da literatura resulta do contexto internacional, social, político e ideológico de nossa sociedade, que chama, a meu ver, uma atualização da formação do cidadão. Em um contexto de globalização dos intercâmbios sociais e culturais, eventos como os que ocorreram na França durante os ataques terroristas, entre outros os atentados ao Charlie Hebdo, ao Bataclan, em Paris, em Nice, em outras cidades. Esses ataques ameaçaram e minaram a coesão social do país. Os traumas levam a repensar o papel e a missão das instituições educacionais como meta a formação de cidadãos capazes de se comportar de maneira ética, responsável, mas também crítica e autônoma. Nossos parâmetros curriculares nacionais trataram disso ao se concentrar na formação da pessoa e do cidadão pelo meio de uma educação cívica e moral que destaque os valores da República, valores tradicionais, liberdade, igualdade, fraternidade, dever da memória, igualdade entre meninas e meninos, solidariedade, espírito de justiça, respeito e ausência de toda a discriminação. Os parâmetros curriculares nacionais lembram claramente que a literatura pode participar à prossecução desses objetivos ligados a uma ética da responsabilidade. Por isso, longe de negligenciar a questão ética em razão de uma focalização extrema sobre uma análise textual, agora é necessário revalorizar o que está no cerne da prática cultural da literatura, a saber, sua relação com a vida, com os comportamentos humanos, sua capacidade de produzir emoções, sua função de questionar a identidade e os valores de cada leitor. No entanto, para finalizar essa intervenção, comunicação, como concretamente intervir nas aulas de literatura? Em que arcabouço didático se apoiar para construir um ensino de letras que participe realmente da construção dos valores de forma harmoniosa?
Desse ponto de vista, a pesquisa oferece pontos de apoio. Evidentemente, não se trata de voltar à antiga função edificante. Em vez disso, trata-se de passar de uma postura de inculcação de valores para a sua interrogação. Esse novo paradigma é sustentado pelas pesquisas em didática da literatura, que questionaram novamente a relação entre literatura, valores, ensino da literatura. Essa pesquisa construíram os fundamentos teóricos que podem apoiar novas práticas em salas de aula. Primeiro de tudo, elas reconfiguraram a noção de leitura literária, definindo-a pela capacidade do leitor de adoptar uma dupla postura de adesão e de distanciamento em relação com o texto e com os acontecimentos da história, com os comportamentos das personagens e então com os valores que eles encarnam ou não. Essa adesão, bem como a postura de distanciação, permite colocar em debate, na sala de aula, as relações pessoais éticas do leitor, de interrogar as suas rejeições, bem como os motivos da edificação e mesmo da ilusão referencial. O diálogo didático aluno-professor e entre os alunos pode, assim, ser profundamente renovado e enriquecido, tanto quanto que outros resultados da pesquisa, da didática da literatura, convidaram a considerar a subjetividade do leitor, ou seja, convida a trabalhar a partir do texto do sujeito leitor. Esse conceito novo do texto do leitor refere-se metaforicamente à contribuição do sujeito, à sua atividade de atualização e de reconfiguração da obra, na medida que o texto do leitor recompõe o texto do autor para substituir o seu próprio texto. O texto do leitor revela não apenas a recepção, a compreensão e a interpretação feita do texto do autor, mas também ele indica em que medida a obra literária pode provocar o leitor, convencê-lo, ou irritá-lo, mover-lo, sacudir suas convicções, seus valores, em qualquer caso, questioná-lo em seus juízos éticos e estéticos por causa dos valores que ela transmite. Assim, importa na sala de aula levar em conta cuidadosamente a recepção feita pelos alunos para abrir um espaço de discussão, organizar não só debates de compreensão e de interpretação, mas também discussões éticas, precisamente porque dos grandes poderes da literatura é questionar o leitor em seus valores, ao oferecer um catálogo dos comportamentos humanos que convida cada a se situar livremente e a construir seus julgamentos a partir desses exemplos. Nesse procedimento, se trata de apostar na tomada de consciência pessoal, bem como nos diálogos, no confronto, nas explicitações. Esse tipo de proposta didática e essa experimentação leva a pensar que o professor do seu lado é conduzido a repensar sua função, a reajustar suas posturas, na medida em que a situação criada engaja as consciências e sensibilidades individuais dos alunos e dos professores. Ela favorece a escuta dos rompimentos produzidos em cada pelos textos. Também é necessário ser capaz de gerenciar tais situações da melhor maneira possível, o que nos remete à formação de professores. Desse ponto de vista, é necessário um esforço maior de apoio institucional na formação inicial e continuada. Pois pode ser que, até a data, poucos profissionais
estejam suficientemente equipados nesta área do tratamento dos valores na estudo do texto literário. A postura do professor nessa abordagem permanece, em grande medida, por definir. O assunto está longe de ser óbvio, porque os riscos de derrapagem não faltam. Desde que nos afastamos da neutralidade esperada do pedagogo, desde que sejam questionados os valores aos quais cada um é conectado e pelos quais, além disso, cada um se define. A articulação entre o ensino de letras e a formação ética coloca os problemas de limite e de identidade. O professor assume risco quando as fronteiras se apagam entre o homem, o cidadão e o professor. Intercâmbios, informação e formação são ainda mais necessários, pois os profissionais sabem o quanto a questão dos valores pode gerar conflitos entre alunos e professores, entre professores e familiares. Na medida em que as convicções, julgamentos de cada um podem ser abalados pelo conteúdo destabilizador de um texto muito distante da doxa, da ética do leitor. Por exemplo, um professor francês pode ser muito perturbado nesse momento pela opinião de um estudante tomando posição a favor do Estado Islâmico na sala de aula, ou justificando a partir de um texto a xenofobia, o sexismo, a homofobia ou qualquer outro comportamento discriminatório. Outros problemas delicados ainda precisam ser resolvidos. Primeiro, não é raro que na literatura valores éticos e valores estéticos, longe de se sobrepor, aparecem em tensão. Como articular as duas preocupações, sem negligenciar um ou outro? A mudança de paradigma reativa o medo compartilhado há muito tempo entre os literários. É o medo de uma instrumentalização, uma exploração da leitura da literatura no interesse de outros objetivos disciplinares. A educação cívica, por exemplo, e moral, no presente caso. O cruzamento dos objetivos não poderia conduzir à avaliação de textos em termos morais na aula de literatura, em vez de apreciá-los literariamente. A probabilidade de que isso seja realmente o caso parece real. Não faltam exemplos de como as práticas levarão à exploração da literatura para a juventude, usando-a para ensinar história, até mesmo matemática. Então, muitas propostas construtivas existem, mas temos que aprofundá-las. Diante desses riscos, os professores agora podem se apoiar em pesquisa e experimentação. No entanto, as respostas que apresentamos ainda estão em construção pela didática. No futuro serão certamente amplificadas, mas já os professores podem escolher os textos literários, não apenas de acordo com suas qualidades estritamente literárias, não apenas por seu interesse na perspectiva de um ensino da compreensão e da interpretação, ou de desenvolvimento metacognitivo dos alunos. Ele pode agora ainda escolher-os também porque são carregados em termos emocionais e capazes de problematizar os valores e de ajudar na construção identitária. O ensino da literatura poderá, assim, participar da formação de um indivíduo responsável, eticamente envolvido em seu universo social e cultural. Um sujeito mais e mais autônomo e crítico. Trata-se de, no final das contas, a minha conclusão,
tratasse de devolver toda a força e o significado à literatura no cotidiano da sala de aula, o que não acontecera sem levar em conta a vida, a cultura, a experiência, a sensibilidade e os valores dos alunos. Em suma, podemos pensar que a leitura literária e seu ensino renovado oferece lugar de encontro privilegiado, precisamente porque ela combina processo possível de adesão a uma narrativa humana, a personagens, a comportamentos, os valores, e uma postura reflexiva de questionamento dos mesmos, que permite colocar à distância os valores pessoais. A leitura da literatura proporciona, assim, sem muito perigo e ao infinito, experiências de vida que conduzem tanto para configurar e reconfigurar valores, quanto para medir sua relatividade. Muito obrigado a todos pela sua atenção. Estou à sua disposição. Muito obrigada, professor.